Olá, boa noite, eu sou o Lucas. Boa noite, eu sou o João. Hoje nós vamos apresentar aqui o trabalho de informática industrial, que basicamente é um sistema que ele faz o enchimento de 4 silos automaticamente, e nós também implementamos o modo manual que será apresentado a posteriori. Então, é basicamente um tripper que ele se movimenta até o centro de cada silo. Quando ele chega exatamente no centro do silo, ele ativa a chave de fim de curso daquele silo, e essa chave de fim de curso ela atua a correia transportadora de minério, que é a correia de abastecimento. Então essa correia ela leva o minério até a entrada de recebimento desse minério pelo silo. Então as condições iniciais para esse trabalho é justamente as que a gente vê na tela, todos os silos vazios, as válvulas de saída todas fechadas, o tripper, que é esse carrinho aqui, parado sobre o silo SL01 com sua chave de fim de curso atuada. E a única coisa que diverge aqui são os sinais que nós colocamos para mostrar para a operação, para facilitar o dia a dia da operação, quando o silo ele está 10% abaixo de sua capacidade. Então, iniciando o roteiro 1 de testes, após verificadas as condições iniciais, o operador dá o comando de liga do sistema. A chave de fim de curso comanda a atuação da esteira que alimenta o abastecimento. Ele abastece o silo aqui, e aqui tem um ponto importante que é o tempo de abastecimento, Ele está batendo, e aí depois ele se desloca para o próximo silo, que aqui, como todos estão vazios e o tripper se encontra no começo do curso aqui, a prioridade é de 1 por 1, Então a gente viu que ele encheu aqui o primeiro, desligou a correia transportadora, se moveu para o próximo. Parou no centro do próximo, está enchendo aqui, esse enchimento dura 4,5 segundos. Desligou a chave de fim de curso, desligou a correia alimentadora aqui e passa para o último silo. Ao chegar no último silo e terminar de encher aqui, o roteiro pergunta se o tripper se mantém parado no silo 4, Mas a gente acabou implementando a lógica de o tripper voltar para o SL01 após verificar que nenhum dos silos está abaixo do nível de 50%, que é o gatilho para o enchimento, Aqui a gente teve um problema na lógica da movimentação. Ele deveria estar iniciando o deslocamento com uma velocidade um pouco mais alta, de 1,5, mas a gente conseguiu colocar ele em 1 metro por segundo. Isso foi um problema na lógica, apesar dos vetores de deslocamento e desaceleração estarem conforme as instruções do trabalho. Aqui então, já partindo para a etapa 13, o João vai até desabilitar aqui agora os alarmes que foram gerados pelos silos estarem no topo das capacidades, que são os 90%. Então, mais uma vez, uma facilidade para o operador, onde ele mostra que o silo já foi abastecido. O roteiro ele pede para a gente esvaziar o silo 1 até 10%, e depois esvaziar o silo 3 abaixo de 50%. A ideia do roteiro aqui era mostrar que a priorização ela existe nesse trabalho, Ou seja, ele vai priorizar o silo que está com menos carga para ser abastecido primeiro do que um que está com mais carga. E como o João explicou também anteriormente, caso os dois silos estejam com o mesmo abastecimento, por exemplo, os dois em 0, ele vai priorizar o que está mais próximo. Porém, como a gente fez essa implementação de que o silo ele não parasse no SL04 ao finalizar todos os enchimentos, ele parasse no SL01, a gente vai mostrar aqui para vocês de outra forma essa lógica acontecendo. Agora, por exemplo, após o rearme, pois ele chegou no final e deu a falha após os 5 segundos sem nenhum silo, mesmo o silo SL03 estando mais próximo, ele está com um nível mais alto do que o silo SL04 que estava totalmente zerado. Então aqui a gente consegue ver exatamente a proposta a partir da questão 13, que é mostrar a questão da priorização do silo que está com nível mais baixo de enchimento. Então aqui ele está enchendo o silo SL04, que além de estar mais distante, estava com nível mais baixo de enchimento, e ele retorna para encher o silo SL03. Lembrando que na nossa lógica, igual o João explicou também,
foi implementado correto os vetores de distância e de velocidade, porém a lógica que a gente implementou do SFC e a lógica de temporização dentro das actions, ela acabou prejudicando um pouco o nosso trabalho, fazendo com que o tempo de deslocamento ele seja um pouco divergente do que na verdade o roteiro e os passos dentro do roteiro eles pedem. Então a gente vê aqui que o Tripper terminou seu percurso, né, encheu o último silo, como a gente comentou, ele volta para a posição LS01 aqui, em cima do silo 1. A gente vê que depois dos 5 segundos ele dá a condição de falha, uma vez que todos os silos estão cheios. Um detalhe que a gente não comentou durante os outros passos é a balança. Ela mostra o fluxo do minério e não o acumulado, mas o acumulado a gente consegue ver aqui embaixo, ó, além do nível em volume, a gente consegue ver a quantidade em massa. Então a balança ela dá indicação de atuação, mas ela mostra o fluxo e não o acumulado, né? Após isso, o Tripper volta para cá, a chave de curso LS01 está atuada novamente. É isso. E todo o resto do sistema ele encontra-se desligado, né? Então o Tripper está desligado, a correia está desligada, e aí o último passo que ele pede é justamente para o operador apertar o botão de desliga do sistema, que é justamente o que o João vai fazer agora. Então mesmo que ele aperte o rearm, o sistema está desligado. Bom, agora a gente vai iniciar o roteiro de teste 4, né, que é o modo manual. A gente não conseguiu implementar tudo, mas algumas das funcionalidades foram implementadas. A gente começa aqui acionando o modo manual, né? A gente vê aqui que ele muda esse painel, esse botão volta para o modo remoto, temos aqui o liga, o rearm e o emergência remoto, o indicador de falha e aqui um botão para acionar o Tripper para frente ou para trás, e um botão para acionar a correia de alimentação. No roteiro, esse botão de acionamento para trás é o TR-BW, que indica a ré, e o para frente seria o TR-FW, que é o para frente. Nós tivemos alguns problemas na implementação e hoje, na hora de fazer a apresentação do trabalho, a gente percebeu que o botão de ré ele não está funcionando, assim como a correia ela não está abastecendo os silos. Ela está sendo ligada e desligada, mas ela não abastece os silos. Bom, então agora o João vai apertar ali o botão de liga, né? E nós vamos seguir exatamente o roteiro. Então ele pede para iniciar com todas as condições do mesmo experimento que a gente explicou agora. Então todos os silos zerados com as válvulas de saída fechada, apenas a chave de fim de curso do LS01 atuada e o carrinho, né, o Tripper e a correia de alimentação fechados. Então ele pede para a gente abastecer na ordem silo 2, silo 1, silo 4, silo 3, na escala respectiva de 50%, 60%, 70% e 80% de abastecimento. O João vai simular ali agora a parte de para frente, né, João? Aqui eu já dei o comando de liga, né? A gente pode ver que o sistema não reagiu, porque não está no modo manual. E aqui eu vou atuar o motor do Tripper para frente. A gente acompanha o deslocamento dele, espera ele se posicionar no silo LS02. E aí a gente aciona a correia. Isso aqui foi uma questão que a gente não pensou de posicionar numa distância muito perto da chave de fim de curso, né? Então acaba ficando um pouco difícil de posicionar exatamente de forma manual, e aqui ela acabou não sendo acionada, a correia foi acionada aqui de forma manual, mas ele não está enchendo aqui justamente porque a chave de fim de curso não foi atuada. Na verdade ela até foi atuada, né? Só que ela é atuada estritamente no 15.0 metros. Então, como a gente deixou passar em 15.4, ela, assim que saiu do 15.0 para o 15.1, ela foi desatuada. Então agora o correto seria o Tripper voltar para o SL01 após encher 50% do Tripper do silo SL02. O João vai apertar ali o botão vai ficar acionado
porém a funcionalidade dele, a gente cometeu algum erro na lógica, que a funcionalidade dele não está sendo ativa. Depois de encher o silo SL01 por 60%, ele deveria ir para o silo SL04, onde o João consegue comandar ali a velocidade. E aqui, como a velocidade do enchimento e do deslocamento manual é a mesma do automático, do remoto, ele vai satisfazer as mesmas condições que foram apresentadas. Então, ele vai ter um deslocamento um pouco mais atrasado, justamente por não estar seguindo os vetores de deslocamento conforme a gente colocou lá no Code Sys. Dentro da nossa lógica, a gente acabou errando algumas coisas e ele está sempre 0,5 abaixo. Ele está sempre jogando para a velocidade de baixo. Então, eu acho que a gente implementou o vetor como um limite superior, ao invés de ser um limite inferior. E por isso ele está jogando essa velocidade para a casa de baixo. Então, o que deveria ser 4,5 metros por segundo se torna 4 e assim sucessivamente. Aqui a gente vê que a ré não funciona mesmo. Isso foi uma questão muito simples de atribuição da tag ao botão, né, ao elemento. Algumas últimas modificações que a gente fez acabou que não foram salvas. A gente testou esse modo remoto e não estava 100% aderente, mas, por exemplo, ele estava dando ré e indo para frente, a correia estava funcionando, ele estava atuando a chave de curso aqui de uma forma mais fácil, né, de estacionar o tripper, e alguma coisa aconteceu que a gente perdeu um último progresso que a gente tinha feito. E com isso a gente chega ao fim do teste de modo manual. Obrigado, professor. Obrigado, professor, por tudo e pedimos desculpas aí pelas falhas do trabalho. Posteriormente à finalização do trabalho, com mais tempo para pensar, a gente viu que poderia ter entregado realmente uma qualidade bem melhor, mas por decorrência aí das outras atividades, né, trabalho e outras atribuições que eu e o João nós temos, a gente acabou não tendo o tempo hábil para deixar um projeto 100% profissional. Mas acho que nós conseguimos concluir pelo menos o que era proposto, que era de fato implementar o Code Sys, fazer toda a programação, implementar o supervisório, desenhar toda a IHM com os gráficos. Então, assim, além dos erros, eu acho que a gente conseguiu aí um êxito, pelo menos nessa parte, de conseguir finalizar o trabalho e concluí-lo, de modo a que o sistema funcione, né, no modo remoto, por mais que com algumas divergências dos passos do roteiro, mas em sua integridade ele faz funcionar a lógica que é, no caso, encher os silos, né? Encher e esvaziar os silos até uma capacidade que o operador ele consegue controlar. É isso, muito obrigado. Obrigado.